Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians. Notícia de última hora aí sobre o Memphis Depay. Ele se reapresentou nessa manhã e teve um comunicado oficial agora do Corinthians sobre a situação do atacante do Timão. Se liga nas informações e também na análise do pessoal. Já deixando os créditos aqui para a ESPN e também o pessoal da Opinião Placar, que Sada vai comentar sobre essa situação, hein? E você tá do lado do Memphis Depay, dele ter voltado após o Corinthians ter atrasado o salário dele? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão. Aqui a gente posta vídeo todos os dias para a fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem dias, turma, que eu queria dar uma de Memphis Depay, viu? Simplesmente não aparecer no meu trabalho e não avisar ninguém, mas não posso. Vitória Leite, brincadeiras à parte, o Memphis está aí no treinamento. O que você atualiza pra gente do Corinthians? Falar bem a verdade, Mariana, peguei só o finalzinho do oi aqui, porque eu tava ouvindo um áudio de fonte nesse exato momento. A gente tá tentando atualizar tudo que tá acontecendo ali dentro do CT, né? A promessa é que daqui a pouquinho, pelo menos a assessoria de imprensa, entre com algum comunicado, enfim, explicando o que aconteceu. Mas o que a gente traz de informação de ontem pra hoje, no finalzinho do dia mesmo, no fim da noite, aliás, por volta das 10h30 da noite, o Pedro Ramiro, nosso colega jornalista, publicou nas redes sociais dele de que o Memphis não teria vindo ao treino. Logo consegui confirmar a informação de que ele realmente não apareceu e não avisou ninguém da diretoria quanto a isso. O que tinha acontecido nessa última semana já? Na segunda-feira o Corinthians tinha o prazo para pagar os salários, acabou não pagando na segunda-feira, já era previsto pela diretoria de que talvez não seria possível fazer esse pagamento em dia dos salários, mas na terça-feira conseguiram quitar os salários de funcionários e jogadores. Entre terça e quarta-feira o Corinthians também devia uma parte de parcelas que eles pagam mensalmente à empresa que faz a segurança privada do Memphis Depay, prevista em contrato. Essa parcela foi paga entre terça e quarta-feira. Na terça-feira o Corinthians não treinou. Na quarta-feira isso gerou muita confusão para torcedores corintianos, que quarta-feira foi feriado aqui no estado de São Paulo. Mesmo o feriado sendo na quarta-feira, o Corinthians teve folga na terça. Quarta-feira, ontem, todo mundo se apresentou para treinar, com exceção do Memphis. E aí, no fim do dia, a gente teve todo o vazamento dessa informação de que, de fato, ele não veio. E a gente conseguiu também confirmar de que a diretoria não tinha informações de por que isso aconteceu. Hoje, por volta das 9h20 da manhã, ele chegou aqui ao CT. E aí, antes, né, do que chegar à comissão técnica, era algo que eu estava tentando entender o que tinha acontecido, se ele já tinha se reunido, e sim, de fato ele se reuniu, inclusive o diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, passou por aqui pela manhã, por volta quase das 10 da manhã, ele estava chegando por aqui para conversar com o Memphis também. Às 11 da manhã, já são 11h29, estava programada para iniciar a atividade no gramado, isso não mudaria, então o restante do elenco ia à atividade às 11 da manhã. Ainda não consegui a informação de se ele foi de fato para essa atividade programada às 11 da manhã, ou se ele ainda estava conversando, reunido ali com os diretores, enfim, para explicar o motivo dessa falta e também para se entenderem, né? Porque algo que vinha incomodando o Memphis e que pode ter motivado a falta, vou dizer pode novamente, porque é isso que a gente tem de informações de bastidores, mas, claro, não tem nenhuma versão oficial ainda, que o Memphis estaria muito incomodado com essa questão de atrasos de salários, de atrasos de premiações. Não é a primeira vez que isso acontece. Corinthians ainda tem premiações e luvas pendentes com jogadores, inclusive com o próprio Memphis, então a gente lembra que na reapresentação ele quase não se reapresentou, né? Ameaçou não se reapresentar se não recebesse uma parte que tinha de direitos de imagem e também a premiação do Paulistão. O Corinthians pagou parte desse valor, mas não pagou tudo. Então tem toda essa questão envolvida, né? O dia vai ser longo por aqui em frente ao CT hoje. A gente vai esperar a atividade acabar também para ficar acompanhando, ver quem que sai por aqui daqui a pouco para ver se a gente tem mais uma informação. Mas o que eu tenho atualizado até este momento é isso para trazer para vocês, Mari. Agora, só para atualizar vocês, o Corinthians acabou de informar, soltou uma nota aí, em que o atleta Memphis Depay se apresentou na manhã dessa quinta-feira, no CT João que grava, onde também reuniu com a diretoria, com os mais estáveis e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o técnico também, Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo de continuar no Corinthians após as providências necessárias. A presidência trata o assunto como resolvido. Então, atualizando aí, muitos aí dando que o Memphis Depay já estava de saída no Corinthians. Então, só para atualizar, tá tudo resolvido. Eu ainda não sei qual foi o motivo dele ter faltado. Atualização mais à tarde para vocês. Então, continuando agora com o pessoal da ESPN também comentando sobre esse assunto aí. Então, segue na sequência. Eu tava pensando em fazer o que o Memphis fez, né? O que ele fez, Cansado? Sumir. Sumir. O Memphis sumiu, simplesmente sumiu. Não, ele simplesmente não...
Ele não apareceu ontem no treino. E hoje pela manhã, a informação, hoje é quinta-feira, né? Hoje pela manhã ele foi, a informação que eu tenho é que ele foi até o CT e foi dar explicações a respeito do sumiço, tá? Então vamos ver se o Corinthians depois explica qual é a posição do jogador em relação a ele não ter aparecido ontem. O que a gente sabe é que o Corinthians pagou recentemente os salários dos jogadores, inclusive do Memphis, mas tem alguma coisinha ainda atrasada com o Memphis, tá? Tem alguma coisinha ainda atrasada com o Memphis. E não tinha pago também a empresa que faz a segurança particular do Memphis, tá? Aí eu, sem brincadeira nenhuma, porque esse assunto é sério. Imagina o seguinte, como não pagaram o segurança, acho que também o segurança não apareceu, aí o Memphis ficou com medo de sair de casa, né? Só pode ter sido isso, né? Essa é uma explicação, Mas né? é tudo Plausível. valentão, vai pra cima e pra baixo, nas quebradas. Cadê a valentia? Olha, Sormani, Sormani, não sei, a gente viajou o mundo, né, Sormani? Pô, entrei em cada biboca nesse mundo fazendo jornalismo. Mas você não é famoso igual o Memphis. Sim, mas eu sou uma pessoa e qualquer pessoa corre risco nas bibocas, né? Então eu acho assim, sei lá, é muito estrelismo, né? Eu não gosto disso, eu falei pra você. Acho bacana ir lá na comunidade, mas eu acho legal morar na comunidade. Isso me deixaria perplexo se o cara fizesse isso, sabe? Pô, o cara deixou aquele casarão ou aquele hotelzão para morar numa comunidade. Não estou dizendo que o cara tem que fazer isso. Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar, né? Porque é fácil o cara morar num palacete e de vez em quando ficar lá uma horinha na comunidade. Assim é fácil, gente. Isso é fácil. Né? Quero ver o cara morar na comunidade, ver os problemas da comunidade. O Memphis não veio aqui para consertar os problemas das nossas comunidades. Quem tem que resolver isso somos nós brasileiros, né? O Memphis é um futebolista, veio para cá para jogar e daqui a pouco vai voltar para a Europa para ser feliz na Holanda e jogar a próxima Copa do Mundo. E tentar o último bom contrato da carreira. Inclusive ele tem um ótimo bom contrato na carreira que é o atual. Tudo bem que não estão pagando, mas vão pagar e se ele meter o Corinthians no pau vai ser até melhor porque ele vai receber mais grana do que ele merece. Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do movimento, entendeu? Da comunidade, da favela e não sei o que e tal, e o cara ser essa estrela que é, né? Pô, tem medo de sair de casa? Pô, pega o carro e vai ao treino, pô. Não é possível, o que é isso, gente? O que é isso? Bom, eu acho isso uma coisa anormal, né? Tem gente que acha normal, então tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um gasta o dinheiro onde quer, cada um contrata o segurança que pode, que deseja tal. Mas, enfim, o que começa errado, Sormani, vai terminar errado. Se o Corinthians não solucionar esse problema, o Memphis vai dar no pé. E a janela agora, a janela para valer, não essa que foi aberta especialmente aí para a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, a janela do meio do ano virá forte e ela vai mexer com alguns times do futebol brasileiro. E eu acho, olha, é um feeling, tá? Eu acho que o Memphis Depay, vai embora, tá? Vai embora. Tu acha que a química do Corinthians com o Memphis, Corinthians, etc e tal, parece estar acabando, entendeu? Parece estar acabando. Quando ele chegou aqui, houve uma liga muito grande, né? Pô, demais. Pô, todo mundo vibrou. Ele, o Corinthians, nas comunidades, na periferia, junto com a torcida, a torcida do Corinthians, né? O corintiano ali, raiz, tal. Agora a gente já não vê mais isso, né? É a segurança que não aparece, ele não sai de casa, segundo o Quesada traz aí o relato pra gente, o cara que não aparece na reapresentação. Então a química acho que está acabando, entendeu? E bola, que é o mais importante, ele não tem jogado tão bem assim, que justifique o Corinthians gastar essa baita grana que ele gasta com o Memphis. Eu acho assim, o cara tem que aparecer lá para treinar, entendeu? Ou então aparece no dia e fala, não vou, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui no meu local de trabalho, vocês não me pagaram e eu não vou treinar, tá? Aí ele tem o direito de convocar uma entrevista também, porque ele tem que se comunicar com a torcida. Dá uma entrevista e fala, olha gente, há um problema financeiro aqui, e enquanto não for solucionado, eu não jogo, tá? Cara, eu vou ser o primeiro a aplaudir. Vou aplaudir. Que aí é o direito do Memphis, tá? Se tem um contrato assinado, ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém, né? Se tem um contrato assinado, e nesse contrato tá lá, que ele tem que ganhar os 4 milhões de reais por mês, que ele tem prêmio por 15 gols feitos, por 15 assistências feitas, por título aqui, por objetivo lá, e não sei o que lá, tem que cumprir.
Tem que cumprir. Eu não estou discutindo se deveria ter sido feito ou não esse contrato. Isso é uma outra discussão. O contrato está feito. Ele tem que ser cumprido. Ele não pode ser rasgado. E se ele for rasgado, eu fico do lado do Memphis, tá? Só para vocês entenderem. Falar, mas você acabou de... Não, eu tô criticando o entorno, essa coisa do estrelismo e tal. Eu não curto esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso daí não é povo, né? Há uma contradição aí, essa coisa de muita estrela aqui com o cara da comunidade aqui, entendeu? Isso daqui não tá juntando, não junta isso. Eu não acho um negócio muito sincerão, tá? É meu coração que diz, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu sei do que eu tô falando. Não tô achando muito sincerão esse negócio, tá? Eu já falei uma vez isso pro Sormani, o Sormani só ouviu, como sabe o que é, e balançou a cabeça. Não falou nada, mas só balançou. Eu achei sempre estranho isso daí, Sormani. Sabe, eu não gosto muito dessas coisas forçadas, tá? E outra, o cara vai, aí tem 2, 3 pessoas que sabem e vão lá e filmam. Quando o cara vai, ninguém fica sabendo, entendeu? Porque o cara tem os parceiros dele lá. Aí você vê que sempre tem 3, 4 que vão lá, filmam, tal, então, é um negócio programado, né, meu irmão? Claro. É um negócio programado, né? E ele vai com segurança também lá, né? Ele vai com segurança também, tá? Ele vai com segurança lá. Professor Celso Zelt. Que situação, né? Quando o combinado não é cumprido, fica essa situação. Porque o cara não aparece no treino, não dá satisfação. Você fica até com medo de perguntar por que ele não apareceu, porque ele pode responder, né? E na hora que ele responder, fica pior do que se ele não tivesse respondido. Só respinga uma situação de desmando no Corinthians. Não sabe quem manda, até quando manda, quem no futuro mandará. Você imagina trabalhar num lugar assim. Então é o que está acontecendo. Tudo isso é consequência, não é causa. Eu acho que em todos os casos, tudo que é combinado tem que ser cumprido. E ele tem que cobrar quem está lá na vez, claro, na hora. Que você falou, não sabe quem manda, quem não manda, tarará. Agora, se o cara não recebeu em dia, seja o Memphis ou os outros jogadores ou os funcionários, etc e tal, eles têm que cobrar quem está lá. Sabe qual é a crise? É aquela velha coisa que você está, sei lá, na empresa de telefonia, você está lá ligando que você está com problema e a pessoa, mas não sou eu que resolvo, mas você alguém que está aí resolve, agora. Né? Alguém tem que responder para mim. Sabe qual é a crise maior do Corinthians? É de credibilidade. De credibilidade interna. Então acaba respingando. Toda hora a gente discute, né? Até que ponto os problemas da política interna refletem no campo. Claro que vão refletir no campo. O cara é um dos principais jogadores do elenco. Não aparece para treinar. E o clube também não tem moral para cobrar publicamente. Agora tem essa reunião aí com o advogado, né, com o Pantaleão lá. Alguma coisa deve ser decidida, mas aí já veio a público, já fez barulho, já estamos falando sobre isso. Mas eu vejo que um erro não justifica o outro, prof. O Memphis tem todo o direito de cobrar e até de ir na justiça atrás dessa dívida. Isso daí é direito de todo trabalhador. Mas levar isso para retaliar o clube, olha, faltei aqui, não vou justificar para eles perceberem que eu estou incomodado com a situação. Aí já envolve uma situação maior, porque torna um ambiente que já está tenso ainda mais conturbado. E até eu defendo sempre, quando jogadores organizam greve, paralisação por falta de atraso, porque é isso, é mobilização coletiva, todo mundo no mesmo barco. Mas quando um jogador resolve ali ir por esse caminho, ainda mais um jogador como o Memphis, liderança, referência, é um caminho que não leva à resolução, que leva a uma relação ainda mais tensa entre as partes. Não garante que não leva à resolução. O cara está reclamando, é uma forma dele de reclamar. Eu entendo, Abel, mas essa maneira, quando é isolada, individual, ainda mais de uma figura como o Memphis, acaba criando... Porque tem outro jogador que... O Corinthians teve atraso salarial, já foi quitado. Não, no caso dele ainda tem premiação. Tem premiação. Ele o Corinthians decidiu tratá-lo como um jogador diferente, né? Então o contrato dele é muito diferente dos outros. Tem coisas peculiares. Envolve outras coisas. Paga a segurança de quantos ali? Exato. Quantos tem o segurança pago pelo Corinthians? Empresa. Mas eu vejo que ao ir por esse caminho, ele até cria ali com o torcedor. O torcedor fala, a gente já está numa situação complicada. Ainda tem a situação do Memphis, eu vejo que ele pode escolher um caminho mais objetivo e até, se faltou de treino, olha, eu faltei por isso,
porque estou incomodado ou tem um problema de segurança, vocês não estão pagando os caras que deveriam me ajudar e me prestar ali um auxílio para ir para o treinamento. Então, que se justifique pelo menos. Eu não perguntava por que faltou, não. Não, mas... Eu me mancava, mas é isso. Pagava o que devia. Mas, prof, mas por outro lado também, o clube dá brecha para que esse tipo de situação... um vácuo de poder. O vácuo de poder dá nisso aí. E permite isso, mas acho que o Memphis também precisa entender que é isso. No futebol, cobrar salário é um direito como em qualquer outro lugar. Mas quando você gera um prejuízo para a equipe e para o time, isso daí tem um peso que bate no torcedor. E o torcedor que reverencia o Memphis... Não, mas eu fico pensando... Se você não está revertendo as coisas. Não. Quem está gerando prejuízo é quem não está pagando. Não, Abel, a resposta... Não é quem não foi porque não recebeu. Lógico. Quem está gerando prejuízo é quem não está cumprindo... A resposta dessa pergunta aí é fácil. Como o Corinthians tem que agir na crise com o Memphis? Tem que pagar o que combinou. Não só para o Memphis. Claro. Para os jogadores, para os funcionários, para as jogadoras. Para todo mundo. Não deixa, é o clube que está gerando prejuízo. Não deixa via público isso aí, porque isso é péssimo para a imagem do clube. Péssimo. Na outra administração, fiz uma pergunta no Bola da Vez pro Duílio, ele ficou cabreiro, que eu falei assim, o que está sendo feito para que o nome do Corinthians não apareça toda hora na mídia como devedor de bobagem? Porque a mídia que fala, como se fosse só a mídia o problema. A mídia, o problema é que prometem coisas que não pagam. Se cumprir os compromissos, ninguém ia estar aqui falando nada. Então. Mas o grande responsável é o Corinthians, não tenho dúvida disso. É isso. Mas o Memphis é um cara... Ele já teve um choque de realidade do que é o futebol brasileiro. Ainda mais do que é o Corinthians depois de situação de impeachment, cai o presidente. Ele já se ligou o terreno em que ele está pisando. Mas eu só não vejo esse tipo de medida, quando um jogador faltou ao treino e não sabe por que não justificou, só joga mais gasolina na fogueira e deixa as coisas mais complicadas. O Memphis chegou no limite dele? Então vai à justiça, vai rescindir de forma unilateral. Eu defendo plenamente que se faça isso. Tem que entrar na fila. De repente ele não quer ainda chegar a esse limite. De repente ele quer continuar, mas quer receber. Marcar uma posição. A gente ainda não sabe, né, as razões pelas quais ele, fez ele faltar ao treino. Tudo que a gente está falando aqui pode sim ter influência, né? Acho que nenhum trabalhador, acho que ele tem que respeitar o direito dele ficar incomodado e a maneira como ele entende que tem que agir, assim. Acho que ninguém trabalha por gratidão, né? Gratidão, infelizmente, não coloca as coisas à mesa ali. Então, acho que ele está no direito dele se, de fato, a falta ao treino foi por conta da insatisfação, dos atrasos, enfim. A grande verdade é que nenhum jogador, jogadora, funcionária tem que pagar pela crise política do clube, né? Isso é uma questão que, assim, não deveria, de fato, influenciar na performance dos seus funcionários. E vai influenciar, não tem como, já está influenciando. E o Corinthians está numa situação... O errado é que isso, infelizmente, está acontecendo agora no Corinthians, mas já aconteceu várias vezes no Corinthians, há muitos anos, há décadas, e praticamente em quase todos os clubes do Brasil. Isso virou quase que uma cultura, uma tradição, como se fosse algo normal, você combinar, você assinar, você ter um acordo com um atleta, com um funcionário do clube e depois não cumprir. Isso vira, não é? Estou errado? Paciência, mas, Abel, calma. E as pessoas normalizam o que não é normal. Mas, Abel, o Corinthians está numa situação que é peculiar, uma situação de exceção. O presidente foi afastado. Mas tem outro lá no lugar dele. Então, tem um outro no lugar dele que não negociou nesses termos e que está tentando... eu sei que é responsabilidade da instituição, não é do CPF que está ocupando a cadeira. Mas... O Stabile está tentando, nesse momento, onde tem dinheiro, como estão as contas, tentando se situar e saber o que vai poder ser honrado. E é um momento de... o caminho, para mim, é de jogadores conversarem e falar, tá bom, a gente entende, o Augusto Melo não está mais, mas o que essa diretoria se compromete com a gente? Quando vai resolver, quais são os prazos e agora o que vão cobrar do Stabile e não do Augusto Melo. E aí se caminhar para uma resolução. Agora, ir para esse caminho de
tensionar ainda mais, eu vejo que é improdutivo até pro próprio Memphis. Porque ele faltar de treino não garante que ele vai ser pago no dia seguinte. É que Porque só depende de fluxo de caixa, se tem dinheiro ou não para pagar, de execução de processo na justiça. Então é algo muito mais Ele precisa complexo. treinar para estar bem para jogar, né? Porque eu não acredito também... Mas para jogar bem, cabeça Não, boa, não, você tem que não receber. tenho dúvida, mas eu não creio que a diretoria provisória do Corinthians esteja ali de birra. A gente não paga porque não quer. Os caras estão tentando dar um jeito mínimo na situação e acredito que não vai ser do dia para noite. Então, esse pessoal, comentário do pessoal da ESPN também, o Corinthians aí comunicando que ele já justificou. Mano, eu achei que ele tivesse, sei lá, meio impossível, mas já imaginou se ele estiver confundindo, tipo assim, o feriado foi ontem, né? Realmente foi feriado, porém o Corinthians deu folga para os jogadores na terça-feira. Já imaginou se ele tivesse confundido? Acho que não, cara. Meio que impossível, deve ter um assessor falar pra ele, não, hoje é feriado, mas os caras vão treinar normal. Mas eu acho que foi uma birra dele mesmo, do Corinthians não ter pagado ele o salário, ainda tem as premiações a serem pagas aí. Também a situação com o segurança dele, que o Corinthians pagou ontem, se eu não me engano, né? A segurança, acho que 300 mil reais, então eu acho que foi uma forma dele protestar. Mas tá bom, né? Tá 1-1 agora, 1-1. Se ele fizer de novo, aí a torcida vai começar a pegar no pé. Eu já tava vendo aí comentários de alguns caras aí falando que o Memphis estava saindo do Corinthians, não sei o que lá. Começa muita especulação desse jeito aí. Mas, mano, se atrasar, começa a desgastar. Ele já tá xingando não, né? Respondendo o torcedor nas redes sociais, fazendo música pro Neto, provocando ali, outro ali. Cara, eu acho que ele não vai aguentar até o final do ano, não. Se chegar uma proposta agora pra ele do Besiktas lá da Turquia, uma proposta de qualquer clube europeu, eu acho que ele mete o pé, cara. Eu acho que ele não vai aguentar ficar no Corinthians até o final do ano. Aqui é muita pressão, muita bagunça. Cara, se ao menos o Corinthians fosse um time organizado, uma política organizada, dá pra manter um jogador desse. Mas também, né, 6 milhões por mês o custo da operação. O salário dele, eu acho que gira em torno de 4 milhões, mas o custo de operação é 6. É complicado. E o Corinthians que enfrenta o Bragantino domingo na Neoquímica Arena. Vamos ver como que vai se comportar não vou falar nem o Tri, né? O Yuri não vai estar disponível ainda, talvez só final do mês contra o Palmeiras. Não sei se ele volta antes para recuperar o ritmo de jogo, mas informações aí não quanto que o Yuri não joga. Então, ataque, eu acho que vai ser Garro, Romero e Memphis Depay. O Romero, não importa o time que vai entrar em campo, pode ser reserva, Romero tá lá, titular, Romero tá lá, time misto, Romero tá lá. Então, vamos ver que o Dorival vai preparar para domingão aí. Então, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias. Agora vai voltar mais a programação normal, com o Brasileirão voltando, os campeonatos voltando, após o término desse Super Mundial aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.